Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui novamente com BetBox Tips e dicas para jogos deste sábado. Pois é, jogos deste sábado e a gente vai começar com o Campeonato Brasileiro. Temos Bragantino e Flamengo, é isso? Vamos dar uma olhada aqui na tela. Bragantino e Flamengo é o primeiro jogo que a gente vai dar uma analisada. Olha só, você vê quase nenhum favoritismo, né? 2,90 para o Bragantino, 2,50 para o Flamengo. A gente vê aqui o retrospecto, ó, 2 empates e 3 vitórias do Bragantino. O Flamengo com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vamos dar uma entrada então e analisar qual é a situação. Bom, os dois times estão entre os primeiros colocados da tabela do Brasileirão. O Flamengo é um time que está um pouco acima do Bragantino, né? No papel, um time superior. Jogadores melhores, mas joga fora de casa, né? Por ser visitante, as odds estão muito parecidas, mesmo o Flamengo sendo um pouco melhor. Então, a gente vai pro lado do Flamengo, mas com alguma segurança. A gente vai no Draw No Bet, o empate anula a aposta. Vamos dar uma olhada? Sendo que, caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta. Olha só, 1,72, hein? Bem alto esse Draw No Bet, porque é um jogo difícil, gente. Os nossos especialistas acreditam que o Flamengo pode ganhar esse jogo ou talvez consiga pelo menos sair com um empate lá de Bragança Paulista, né? Lá da casa do Bragantino. Então fica aí essa dica, Draw No Bet, empate anula aposta pro Flamengo. E daí a gente vai para outra partida, né, do Campeonato Brasileiro deste dia, que é o Fluminense contra Atlético Mineiro. Pois é, Fluminense recebe o Atlético Mineiro. Você vê aí também o Atlético Mineiro vindo de 4 vitórias e um empate, já o Fluminense um pouco instável, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mesmo assim, situação muito parecida, você vê as odds 2,80, 2,55, muito parecida com o outro jogo que a gente analisou, Bragantino e Flamengo, né? Então é mais uma partida entre dois grandes times e são dois times que jogam ofensivamente, né? Então os nossos especialistas acreditam num jogo com gols, com um número bom de gols aí, né? O Galo tem um dos melhores elencos do Brasil, que hoje tem um ataque que tem Paulinho, Hulk e o Scarpa, tá bom? Então a primeira entrada vai ser na casa dos gols. Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada no acima de 1,75, que é a dica. Vamos ver se tá bom aí, ó. Acima de 1,75, gente, tá pagando 1,45, tá bom? Seria entre o 1,5 e o 2, tá bom? O que significa? Metade do dinheiro que você colocar vale como acima de 1,5 e metade vale como acima de 2. Então, precisa ter 3 gols aí no jogo, né? Total, pode ser 2-1, por exemplo, ou mais, para ganhar essa aposta, tá bom? 3 gols. Se tiver só 2 gols, metade dessa aposta a gente recebe de volta e ganha a outra metade, tá bom? Então precisa de 3 gols para ganhar por completo, mas com 2 gols já ganha um pouquinho. Então essa fica sendo a primeira dica. A outra dica, os nossos especialistas acreditam que o Atlético Mineiro é um pouco melhor e está numa melhor fase, como a gente está vendo aí, né? Sem derrotas recentes. Então a dica vai ser o mais meio no handicap pro Atlético Mineiro, mais meio. Vamos procurar aqui então o handicap. Mais meio, tá pagando também 1,45, pessoal. É empate ou vitória do Atlético Mineiro, né? É igual o X2 aí. Se houver empate, a gente ganha. Se houver vitória do Galo, a gente ganha também, tá bom? Se o Fluminense vencer, aí a gente perde essa aposta. Então, essa fica a segunda dica. Lembrando que é igual você ir na dupla possibilidade, tá bom? No Double Chance, que é o X2, empate ou Atlético Mineiro. Então, vamos ver o que mais a gente tem de dica. Vamos para a Premier League. É isso aí, a gente vai para a Premier League, que está chegando ao fim e um dos jogos mais importantes aí, porque pode decidir aí o título, né? Arsenal e Bournemouth, tá? Jogo às 8h30 da manhã desse sábado, Arsenal e Bournemouth. Então, ó, não vai perder horário se quiser entrar nesse jogo, já faz sua aposta antes de dormir, tá bom? Olha, Arsenal muito favorito, né, gente? Pagando 1,20 aqui contra o Bournemouth, por isso que a gente vai ter que procurar outras dicas, tá bom? Vamos lá ver a situação do campeonato. O Liverpool tropeçou várias vezes aí nas últimas rodadas, né? Perdeu pontos muito importantes
e meio que saiu da disputa que estava entre Liverpool, Manchester City e Arsenal. Então, a disputa do título aí fica mais para o City e para o Arsenal, que joga em casa agora contra o Bournemouth. O Bournemouth é um time que está fazendo um campeonato decente aí, né? Tá no meio da tabela, levando em conta o investimento, né? A verba que a equipe tem, não está mal, está indo bem o Bournemouth. Mesmo assim, Arsenal é muito favorito, tanto que está pagando 1,20, né? Vitórias seguidas aí na Premier League, o Arsenal vem acumulando, incluindo um 5-0 contra o Chelsea aí recente, tá bom? Então o Arsenal precisa ganhar de qualquer jeito para juntar 3 pontos. Então essa 1,20 aí na vitória do Arsenal é uma dica com baixas odds que você pode fazer aí para uma dupla ou até uma combinada tripla aí. Mas a nossa entrada oficial vai ser para o Arsenal vencer desde o primeiro tempo, que é aquela dica half-time / full-time. Vamos ver. Tá aqui, ó, 1,72, tá bom? O Arsenal precisa já sair para cima, ganhar o primeiro tempo e terminar a partida vencendo o jogo por completo. Então, essa é a primeira dica, Arsenal half-time / full-time. Então, vamos ver como que estão as odds de handicap para o Arsenal. Olha, o -1 tá muito parecido com a vitória, né? Que é 1,20, aqui tá 1,275, né? Ou seja, 1,275. Então, muito baixo aí para o Arsenal ganhar por 2 gols de diferença, gente. Se você quiser arriscar mesmo num handicap para o Arsenal, diferente do que a gente fez do half-time e full-time, aí eu sugiro o -1,5 direto e aceito o risco. O Arsenal precisa ganhar por 2 gols de diferença aí e você ganha 1,6 sobre sua aposta, tá bom? Fica então essa segunda dica. -1,5 o handicap para o Arsenal, lembrando, precisa ganhar de 2 gols de diferença, tá bom? Se você não acredita tanto assim, quiser as odds de 1,20, 1,27, aí você pode ir na vitória simples por 1 gol do Arsenal ou -1. E então a gente vai para o outro jogo, né, que pode decidir esse título, que é Manchester City também em casa contra o Wolverhampton, né, os Wolves, os Lobos. Olha só, aí tá muito favorito, né? 1,08 pro City, não dá nem para apostar, né, gente? City vindo aí de 4 vitórias, 1 empate, e o Wolverhampton 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, tá bom? O City é favorito, está brigando pelo título aí na tabela, como a gente falou, com o Arsenal da outra partida. E agora vem para casa e recebe o Wolverhampton, né? Os Wolves, que tá também no meio da tabela, fazendo uma temporada de altos e baixos, sem muita surpresa, tá oscilando demais. O Manchester City é um time muito melhor e como foi eliminado já da Champions League, o foco é total aqui na Liga Inglesa, na Premier League, o campeonato inglês. Então o Manchester City tá dando tudo e vai jogar em casa com um time muito superior. Por isso a gente vai naquela tradicional half-time / full-time, né, para o Manchester City ganhar desde o primeiro tempo. E olha só, pagando 1,44, ótima aposta. Lembrando que o Manchester City quase sempre já sai fazendo resultado no primeiro tempo. O time já sai muitas vezes com gols rápidos, antes até dos 10 minutos de jogo. Acontece bastante, tá bom? Então essa é a dica, Manchester City, intervalo / final do jogo, precisa ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida aí por completo. Essa é a primeira dica, tá bom? Então aqui no mercado de jogador, ó, a gente vai lá embaixo e procura os chutes a gol, tá bom? Chutes a gol, aqui tem as opções de mais de meio, mais de 1,5, mais de 2,5 e por aí vai, tá bom? Vamos então no Phil Foden, aqui ó. A primeira opção, que é bem arriscadinha, ele precisa ter 2 chutes ao gol, mas paga 2,20, gente, 2,20 nas odds para ele dar 2 chutes ao gol, tá? Acima de 1 chute e meio ao gol. Se você acha que é arriscado, pelo menos 1 chute ao gol ele deve dar, você vai na outra que é acima de 0,5 chute ao gol, ou seja, 1 chute ao gol pelo menos, pagando 1,25, tá? Aí paga pouco, mas é bom para você combinar numa duplinha ou criar uma aposta, tá bom? Eu acredito que o Phil Foden está indo muito bem, ele chega, chuta bem, então eu acredito que é uma boa aposta aí se você quiser se garantir nesse 1 chute ao gol ou no 2 chutes ao gol do Phil Foden, tá bom? Lembrando que quando você cria essas apostas de jogadores, de chute ao gol, de gol, tem sempre como você marcar que a aposta é anulada se o jogador não começar a partida, tá bom? Isso é importante, porque às vezes o jogador começa no banco e
aí a aposta nem vai valer. Isso é bom para você, porque senão vai que ele entra nos últimos 10 minutos de jogo e nem dá tempo para ele dar um chute ao gol, né? Então é importante você sempre deixar marcado. Por exemplo, o Guardiola mesmo costuma às vezes começar com o Grealish e o Doku pelas pontas, né? E aí pode deixar o Foden no banco, no jogo, perdendo aí, às vezes, o primeiro tempo inteiro ou até mais. Então, sempre marca aí que a aposta é anulada caso o jogador não comece jogando. E daí a gente vai para mais uma dica do campeonato inglês que os nossos especialistas mandaram. E dessa vez entre dois times mais fracos, mas boas dicas de apostas pra gente. Sheffield United e Nottingham Forest, tá bom? Olha só, Sheffield United aqui, ó, 4 derrotas e um empate, e o Forest 3 derrotas, um empate e uma vitória, tá bom? Pelas odds você já percebe aqui que o Nottingham Forest, mesmo visitante, é favorito aqui contra o Sheffield, tá bom? Qual é a situação? Bom, o Sheffield United é o saco de pancada da Premier League, né? Já está rebaixado, não tem mais chance de permanecer na primeira divisão. Só tem 3 vitórias no campeonato inteiro, tá bom? 3 vitórias. E tem uma das piores defesas da história da Premier League em todos os tempos, tá bom? Em termos de gols sofridos. O Nottingham Forest está lutando contra o rebaixamento. Eles podem escapar ainda. E não pode deixar de ganhar aqui pontos contra o Sheffield, então. Então, apesar de o Sheffield ter uma defesa ruim, o ataque vem funcionando bem nas últimas partidas. Eles vêm marcando gols e tomando vários outros, né? Marcaram contra o Newcastle, marcaram contra o Chelsea e marcaram contra o Manchester United nos jogos mais recentes. Por isso, a primeira dica vai ser ambos marcam, tá bom? Ambos marcam sim, 1,57 pagando aí então para o Sheffield fazer um gol e para o Nottingham Forest também fazer um gol, pelo menos um gol de cada lado. Essa é a primeira dica, tá? E a outra dica, que é mais conservadora, é apostar para o lado do Nottingham Forest, mas vamos de draw no bet, ou seja, se houver empate, a gente não perde a aposta, eles vão devolver, tá bom? O Nottingham Forest é favorito, como a gente já viu. Vamos dar uma olhada como que tá esse empate anula aposta, o draw no bet. 1,28, quase 1,30 aí, para você fazer uma dupla ou uma combinada que o Nottingham Forest não vai perder, né? Se empatar, a gente ainda recebe o dinheiro de volta. Essa fica como a segunda dica. E lembrando, no primeiro turno, o Nottingham Forest ganhou em casa, mas ganhou por 2-1, tá bom? Ou seja, deu ambos marcam e deu aí o draw no bet do Nottingham Forest, 2 apostas que a gente quer fazer. E daí a gente vai para o campeonato espanhol. A gente tem aqui, ó, Real Sociedad contra o Las Palmas, tá bom? Olha só aqui o retrospecto. Las Palmas, 5 derrotas seguidas. E o Real Sociedad, 1 derrota, 2 empates, 2 vitórias. Jogando em casa, muito favorito aqui. 1,33 pagando o Real Sociedad. Vamos ver aí qual que é a situação. Real Sociedad está em 6º lugar no campeonato espanhol. Está brigando por vagas nas competições europeias, que é Champions League, Liga Europa, Liga da Conferência. E os Las Palmas está na 14ª colocação, praticamente conseguiu escapar do rebaixamento, tá? Existe chance ainda de ser rebaixado, mas ali na 14ª, com a situação dos outros times, acham que conseguem ficar aí mais um ano na La Liga, na primeira divisão espanhola, tá bom? O Las Palmas é um dos times do Campeonato Espanhol que tem a menor média de gols, tá bom? 2,2 gols por partida envolvendo o seu time. A Real Sociedad tem uma média pouco maior, 2,5. Então, um tem 2,2 e o outro time 2,5, tá bom? O Las Palmas, quando joga fora de casa, como é o caso aqui como visitante, costuma jogar mais retrancado, tá bom? Tentando contra-ataque, ou seja, um time fechado que tem uma média baixa de gols, contra e a favor, então a gente acredita num jogo de poucos gols. A Real Sociedade vai ter dificuldade de marcar gols, não vai ser uma festa não, tá bom? Então a primeira dica é mais conservadora como quase sempre, abaixo de 3 gols. Vamos dar uma olhada então aqui. Abaixo de 3 gols, pagando 1,5, tá bom? Muito bom aí, 1,5. Lembrando que se tiver 3 gols, a gente não perde nem ganha, né? A gente recebe o dinheiro de volta. Mas se for 0-0, 1-0, 1-1 ou 2-0, a gente ganha essa aposta. A gente só vai perder mesmo se tiver 4 gols no jogo. Para quem
tem mais coragem, acredita mais aí nessa dica e nesse fundamento aqui que a gente explicou, pode ir no abaixo de 2 gols e meio, que aí sim é mais arriscado, já paga 1,98, tá bom? 1,98 abaixo de 2 gols e meio. De qualquer forma, eu vou deixar como segunda dica aí, né? Não é a oficial, que é sempre a primeira, o meio termo entre o 2,5 e o 3, tá? Eu gosto até para vocês aprenderem o que é isso. Que fica o 2,75, tá bom? Então é aqui, ó. Entre o 2 e o 3 é o 2,75. Tá pagando 1,70, é um meio termo, tá bom? O que funciona, gente? Vamos supor que você põe R$100, tá bom? Metade do seu dinheiro, ou seja, R$50, vale como abaixo de 2,5 e metade vale como abaixo de 3, tá bom? Então é como se fosse metade do seu dinheiro em cada opção. Então precisa ter aí 2 gols só na partida para você ganhar inteira essa aposta, tá bom? 2 gols na partida. Se tiver 3 gols, você perde metade da aposta e recebe de volta a outra metade, tá? É um pouco menos arriscado que o 2,5, mas tem um certo risco aí, metade, né? Mas paga 1,70. Então essa fica como a segunda dica. E agora a gente vai encerrar com uma dica do tênis, pois é, a final do WTA, o tênis feminino, em Madrid, tá bom? Iga Swiatek contra Aryna Sabalenka. Pois é, duas grandes jogadoras. Swiatek vem numa fase sensacional, né? Muito favorita aí com todos os jogos que vai cruzando em todos os campeonatos. E chegamos a mais uma final agora contra a Sabalenka, que tem oscilado de vez em quando aí em alguns campeonatos. Bom, é a final do WTA, é o duelo entre a polonesa, que é a número 1 do mundo, contra a Sabalenka, que é a número 2 do mundo, né? A Swiatek vive uma fase absurda, como eu falei, perdeu apenas um set em todo esse campeonato, tá? Justamente para a brasileira, a Bia Haddad Maia. A Sabalenka chegou a essa final com muita dificuldade, como tem sido recentemente para ela, né? Vários jogos difíceis, 4 jogos dos 5 ela ganhou com 3 sets, né? Ou seja, 4 dos 5 jogos foram difíceis, tiveram 3 sets. Então, a gente acredita aí em um jogo um pouco apertado, né? A polonesa Iga Swiatek gosta mais das quadras de saibro do que a Sabalenka, como é o caso aqui na Espanha, e vive um melhor momento. Por isso ela é favorita para vencer essa final, tá bom? Então a primeira dica vai ser vitória da Iga Swiatek. Não está ruim, tá pagando 1,33, é uma boa aposta para você fazer uma combinada ou uma dupla, tá bom? 1,33 é bem provável que a Iga Swiatek vença a Sabalenka, tá bom? Então, o que a gente pode mais tirar aqui dessa partida? Bom, a Swiatek costuma ter dificuldade contra jogadoras agressivas e que tem potência, força nos golpes, como é a brasileira, né, a Bia, onde ela perdeu um set, que foi o único set que ela perdeu, e a Sabalenka também tem esse estilo de jogo, tá bom? Procura tomar iniciativa em todos os pontos. Por isso a gente vai nessa outra dica que é muitos games, não muitos, né, mas pelo menos acima de 19 games na partida. Vamos dar uma olhada como tá aqui, ó, total acima de 19 games, tá? Tá pagando 1,51, ou seja, precisa ter 20 games no jogo para a gente ganhar essa aposta, tá? Mas se tiver 19, a gente recebe o dinheiro de volta, no caso, porque não é 18,5 nem 19,5. A gente foi no 19 redondo para ter essa defesa, caso tenha 19 games. Como que você conta os games, gente? É fácil. Vamos supor que o primeiro set foi 6-4. São 10 games. 6 mais 4, 10 games. Se o segundo set for 6-4, já deu 20 games, tá? Então a gente ganha se for 6-4, 6-4. Se for 7-5, 7-6. Ou se cada uma ganhar um set, a gente já ganha, porque vai ter provavelmente o terceiro set aí, né? A não ser que fosse 6-0, 6-0. Aí sim seria complicado. Então, acima de 19 games, pagando 1,51, a gente acha bem razoável, né? E claro, como falei, a vitória da Iga Swiatek. Não são todos sites que têm essas opções de games, tá bom? Às vezes vai ter uma opção muito alta lá de 21 games, né? Então, não sei se vale a pena dependendo do site. A gente está recomendando se você encontrar o acima de 19 games exatamente, tá bom? Então a gente fica por aqui.
Lembrando, amanhã tem mais BetBox Tips com mais dicas e a gente tem sempre o nosso canal do YouTube que notifica você sempre que saírem as dicas. Segue lá, tem também um Instagram que vira e mexe e coloca posts também dos outros programas aqui do canal. A gente conta com vocês. Até amanhã!